Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que nós estamos de volta, quer dizer, cada semana estamos aqui presentes, trazendo algum palestrante com um tema que seja de acordo com a época na qual estamos vivendo, já que a humanidade está passando por esta pandemia que tem trazido muito sofrimento e principalmente muito estresse, muita tristeza. É uma coisa que o ser humano não está acostumado, e então ele sofre de solidão. Esta nossa palestra hoje, Transformação da Sociedade, Integração e Desintegração, vamos dizer, é um presente para todos os participantes da palestra, porque vai esclarecer algumas coisas para nós e vai também nos ajudar a refletir sobre o momento no qual estamos vivendo e realmente o que isso significa e o que podemos fazer para ajudar um pouco aos nossos amigos, familiares, vizinhos, enfim, a todos. Os estudiosos da história humana têm afirmado que existe uma mudança constante em todas as épocas da história humana e tem havido uma evolução e uma transformação que acompanha a humanidade durante toda a sua história. Mas esses fatores se produzem de duas formas. Existe aquela evolução que é lenta, devagar, é um processo como aquele que juntou os seres humanos primeiro em família, depois em clã, em aldeias, em países, e também cidades-estados, e atualmente está nos aproximando cada vez mais, porque também já surgiram os blocos de países como a União Europeia. Mas existe também outra transformação que não depende da própria humanidade, e sim devido aos fatores externos, como, por exemplo, a questão de calamidades, pandemias, mudanças de clima. O que está acontecendo aqui? Isso aí. Tá tudo certo, estamos te vendo, te ouvindo. Bom, porque aqui ficou todo branco, então eu mesmo não estou me vendo. Então, essas mudanças abruptas realmente não dependem da gente, porque às vezes são fenômenos naturais, como enchentes, terremotos, e, enfim, outros fatores, grandes guerras. Então, isso obriga a humanidade a mudar algumas coisas nos seus hábitos, nos seus gostos e na sua maneira de viver. Me parece que atualmente estamos vivendo numa dessas épocas, enfrentando essa pandemia que está já em todos os países do mundo, trazendo muito sofrimento, e com certeza vai ter também resultados bastante complicadores, principalmente a questão econômica, que já está atingindo principalmente as classes mais vulneráveis. Então, eu acho que justamente a presença do Flávio Racer, o nosso palestrante de hoje, é muito oportuno, porque ele vai nos ajudar a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo e nos auxiliar nessa reflexão. Rapidamente, vou apresentar a vocês o Flávio, que bom, a maioria conhece, mas para quem não conhece, ele nasceu em São Paulo, é casado e atualmente está deslumbrado pelo nascimento do seu primogênito, Gabriel, que nós pudemos ver no início, quando estávamos chegando na reunião agora.
Ele também é muito conhecido pelas grandes campanhas publicitárias que ele tem feito para grandes empresas, principalmente de São Paulo. Eu estou resumindo bastante a apresentação dele, porque senão vai ficar mais longa do que a própria palestra. Então, rapidamente. Bom, como falei, o Flávio também é cineasta, já produziu alguns filmes que, quem sabe, em breve a gente vai poder assistir. Então, querido, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, microfone, fique à vontade, todos estamos ansiosos para lhe ouvir. Muito obrigado pelo convite, dona Guite. Eu tive a oportunidade de estar em 2 Farsides, até eu tive a oportunidade de falar um pouco na época ainda do seu Razi, quando vocês estavam naquele outro apartamento em Brasília. E assim, o fato de poder voltar assim, virtualmente para Brasília e estar com os amigos daí, e agora não tem mais essa coisa de qual cidade você tá, né? Quer dizer, os amigos estão... A gente tem gente de Curitiba, de Minas, de todo lugar aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse assunto é um assunto que, assim, eu já tinha uma palestra preparada sobre esses processos gêmeos de integração e desintegração, muito por conta da primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto numa palestra do seu Rupert Dumba, em que ele falava sobre essas forças da luz e essas forças da escuridão. E era uma forma que, para mim, me chamava muita atenção, porque me remetia às narrativas, o storytelling, né, mais básico que o ser humano já confeccionou, né, já construiu, que é sempre essa coisa de você ter as forças progressistas, né, são aquelas forças de transformação, e depois você tem essas forças conservadoras que sempre lutam contra essas forças transformadoras. E uma coisa que é super interessante, quando você vai estudar cinema, todo mundo imagina que cinema tem a ver muito com operar uma câmera ou lidar com um ator e tal, mas uma grande parte do estudo está relacionado com storytelling, que é contar histórias. E de você aprender a base e a estrutura das histórias. E assim, a figura mais importante dentro da construção das histórias é Aristóteles. E tem aquele livro Poetics dele, que é a referência, e que todo mundo usa aquilo como uma grande referência de compreensão de como uma história é construída. Aí você pode perguntar, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, então não dá para ter histórias sendo contadas de formas diferentes? Tem, mas são variações da mesma história. E é incrível perceber que todas as histórias são variações da mesma história. E assim, não interessa em que canto do mundo você está. E por isso mesmo que algumas pessoas começaram a questionar a ideia de existir um inconsciente coletivo. E isso ajudava muitas pessoas até a entender que talvez todos nós tivéssemos uma mesma origem. Eu vou contar uma historinha curtinha antes de entrar na palestra mesmo para vocês, 2 histórias. Uma história de uma vez que eu estava conversando com o seu Rushman Fatehazam, a gente estava em Haifa, ele convidou a gente para um jantar, os membros da Casa de Justiça eram generosos de convidar jovens barrais que vinham dos cantos do mundo para poder ter um dia e poder conversar com eles numa mesa com 10 pessoas, e a gente tinha sido agraciado com essa bênção, obviamente sem merecer, a gente estava lá ouvindo, e o seu Fatehazam falando um pouco sobre como algumas pessoas reagem a algumas coisas que são ditas a elas, algumas histórias, como se eles já tivessem ouvido aquela história antes. Como se aquela história tivesse sido contada a essa pessoa, mas que a pessoa tivesse esquecido que ouviu aquela história. Como se ela tivesse ouvido aquela história na infância, ou como se Deus tivesse sussurrado essa história no ouvido do bebê no momento da criação. E no momento em que aquela história é dita novamente, a criança reage.
o adulto reage. O homem, a mulher reagem. Por quê? Porque aquela história está gravada no coração dessas pessoas. Eu estou dizendo isso porque a história do Bab está gravada no coração de cada um dos habitantes da Terra. Assim como a história de Jesus. Quer eles conheçam a história ou não. No momento que a história é contada, a pessoa reage. Se ela tiver com o coração aberto, com o coração puro, aquela história vai se conectar como uma chave com o coração dessa pessoa e o coração se abre. Por isso que muita gente até diz, o nome de Jesus tem poder. Tem poder. Porque existe essa conexão, da mesma forma que o nome de Bahá'u'lláh tem poder, no momento em que ele abre uma chave no coração das pessoas. Eu estou contando um pouco disso porque eu vou contar uma outra historinha para vocês de uma figura que eu não tenho certeza se ela realmente existiu, mas é uma figura que faz parte da minha infância, de tantas histórias que eu ouvi falar dele. Ele era um homem chamado Mullah Nasruddin. Todo mundo que fala o nome dele tem um sorriso no rosto, porque já ouviu alguma história interessante dele. Eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a contar a história, eu sempre via pelo sorriso das pessoas, esse já ouviu histórias do Nasruddin. Essa história do Nasruddin me é extremamente cara, porque ela virou uma lição que eu carrego comigo para sempre e que vai ajudar talvez a gente nessa conversa que a gente vai ter hoje, de entender que talvez as coisas não são como elas parecem. Nasruddin um dia encontrou dois sócios que estavam brigando entre si. Eu imagino que alguns de vocês conhecem essa história. E essa briga dos dois e eles viraram e foram procurar Nasruddin para resolver a história, ser o juiz. Nasruddin estava junto com um discípulo do lado e disse para os sócios: um de vocês fica na sala, o outro sai. O que tiver na sala, me conta a história. O que tiver lá fora, depois vai ter oportunidade de entrar e me contar a história. O que acontece? Esse que veio, contou a história para Nasruddin, ele conta a história com muitos detalhes e faz com que o Nasruddin concorde com ele em tudo. E, naturalmente, Nasruddin diz para ele: tá perfeito, você tem razão. Nessa briga de sócios, você tem razão. Pode sair. O sócio sai da sala, entra o outro sócio na sala. Conta a história novamente, ele conta a versão dele, que é totalmente diferente do primeiro. Nasruddin diz: você tem razão. E o rapaz sai da sala. O discípulo vira para Nasruddin e diz: mestre, o primeiro entrou, contou uma história, você disse que ele tinha razão. O outro veio, contou uma história totalmente diferente e você disse que ele também tem razão. Como é possível que os dois tenham razão? Nasruddin pensa com calma, vira para ele e diz: você tem razão. Eu estou contando isso para vocês porque a gente tem baixíssima tolerância à ambiguidade e ideias que talvez possam parecer contraditórias entre si. Eu vou tentar fazer essa apresentação levando em consideração algumas dessas ambiguidades, porque eu já fiz essa apresentação sobre processos gêmeos em situações onde as pessoas abertamente questionavam que existia uma situação de desintegração acontecendo no mundo. E eu vou mostrar por que isso acontece com alguns exemplos. Eu vou passar um vídeo para vocês de uma pessoa que eu admiro muito, que faleceu em 2017. Ele era talvez um dos maiores estatísticos do mundo, ele era médico, professor universitário da Suécia, nasceu em Uppsala, o nome dele é Hans Rosling. Eu imagino que alguns de vocês devem conhecer o trabalho do Hans Rosling. Ele, junto com a BBC, criou um vídeo. Eu vou tentar passar esse vídeo aqui para vocês. Se der certo,
tô com uma internet com uma boa qualidade. Alguém me botou de co-host aqui, foi bem rápido. Muito obrigado. E eu vou passar para vocês esse vídeo e vocês vão entender. A partir desse vídeo, vocês vão entender que está tudo certo no mundo, que não tem nada de errado e todos os dados estatísticos estão corretos. Vocês vão ver, eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês e eu acho que vai fazer bastante sentido. Vamos aqui. Peraí. Vamos primeiro, eu tenho que entrar no Share Screen. Share. Agora estou aqui. Soltar o vídeo. Vamos ver. Não, peraí. Opa, desculpa. Era aqui, ó. Aqui que eu tenho que dar o play. Todo mundo escuta? Vocês escutam? Sim, Sim. eu estou escutando. Sim. Não? Não escuto. Peraí, então. Vocês não escutam. Então, peraí, deixa eu só tentar. Estamos escutando, sim. Hã? Estava escutando? Estamos ouvindo, sim. Não a Não, minha estamos voz. ouvindo tô falando- você, o áudio não. Não, o vídeo Pode, não. O vídeo não. O vídeo pera, não. pera. Vídeo não. Deixa eu tentar. Talvez eu tenha que tirar o fone aqui, ó. Que você, antes de compartilhar o vídeo, você tem que marcar lá embaixo. Você marcou as duas para colocar o som? Peraí. Na hora do compartilhamento, Aham. Eu acho que eu tenho que ter uma coisa sobre... tem duas janelinhas embaixo, uma que otimiza o seu vídeo e à esquerda dessa tem uma que é para ele colocar com o som, para liberar para todo mundo ouvir. Deixa eu só ver aqui. Então, who can share? How many participants can share? Aqui. Estou tentando ver. Tem uma que otimiza a Sim, coisa, elas não é isso? duas ficam no canto inferior esquerdo. São Canto. duas janelinhas que você ativa. Duas janelinhas. Campo. Na hora que você está no share screen, você clica no share screen Sim. e aí você olha no seu canto embaixo. Sim. Essas Ótimo. duas janelinhas Agora, você ativa. Isso. ótimo. Agora eu vi. Agora, muito obrigado. Eu estava apanhando aqui, ó. Agora eu vou passar esse aqui. Esse aqui foi o vídeo que eu encontrei com legendas. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space. With a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person. $400, $4,000 and $40,000. Tá bom, vocês estão me ouvindo, né? Aqui, vocês têm dois eixos. Um é a expectativa de vida e o outro é o quanto a pessoa ganha. Então, ele vai comparar nos últimos 200 anos, 200 países, qual foi o desenvolvimento, tanto da renda per capita das pessoas, quanto da expectativa de vida. Considerando que o estudo começa em 1810 e vai até 2010. Down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now,
Why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bom, eu vou continuar compartilhando depois. Eu queria só perguntar entre vocês aí, quem já tinha assistido esse trabalho do Hans Rosling? Alguém já tinha visto? Se puder falar. Tá. Por que eu pergunto isso? Porque assim, o Gabriel já tinha visto, legal. O que acontece? Muita gente usa referências como a do professor Rosling para dizer que a marcha da humanidade em direção a essa prosperidade relacionada com a ciência, ela é inevitável e ela vai continuar acontecendo independente do que acontecer no mundo. Tanto que eles usam os exemplos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da pandemia, da gripe espanhola como exemplos. Por que eu estou trazendo isso aqui agora? É porque, assim, a gente tem uma tendência a acreditar muito em estatísticas e olhar para a realidade a partir de alguns números que podem ser maquiados ou que podem ser apresentados para justificar uma teoria. A teoria, basicamente, que está sendo levantada aqui é que você tendo uma melhor qualidade de vida, você tendo uma longevidade maior. Se vocês prestarem atenção, ele dá um exemplo no Irã,
em 1948, a expectativa de vida de um homem girava entre 38 e 39 anos de idade. Para mim, no Afeganistão, isso era 32 anos de idade. No Brasil, isso era 48 anos de idade. Hoje em dia, a expectativa de vida no Brasil é 76 anos. E depois, aquele traço que ele usa embaixo, que tem a ver com a renda, também é talvez um número mágico que as pessoas imaginam que quanto mais riqueza tiver, mais os problemas vão estar sendo resolvidos. Eu fui seguindo esse mesmo raciocínio. Eu vou apresentar mais 6 slides para vocês antes de começar. Eu vou ler 3 textos da Casa Universal de Justiça, um texto de Abdu'l-Bahá, e vou expandir essa conversa a partir de um trabalho de um pesquisador norte-americano chamado Michael Kalberg. Ele é membro do Corpo Auxiliar do Estado de Washington e professor da Universidade de Washington, de Western Washington, nos Estados Unidos. Ele tem um trabalho fantástico falando sobre como ele vê, a partir da perspectiva Bahá'í, as mudanças que precisam acontecer no mundo hoje. Então, agora eu vou compartilhar de novo aqui e vou trazer alguns slides para vocês. Deixa eu aqui pegar. Eu não vou mostrar todos os slides que eu tenho aqui, porque realmente não dá tempo. Mas, assim, esse tema da velocidade é uma coisa que me encantou durante muitos anos. Eu tinha visto uma apresentação há quase 20 anos atrás, falando sobre como a velocidade de transporte no ser humano mudou nos últimos 200 anos, principalmente depois da metade do século XIX. Aqui por terra, vocês conseguem ver como era antigamente. As pessoas, tem um estudo que foi feito que diz que um ser humano, no seu período de vida, nos seus 30, 40 anos que uma pessoa vivia nesse mundo, ele não saía de um raio de mais de 30 quilômetros do lugar onde ele nasceu. Então, a referência dele eram esses 30 quilômetros. Eram poucas as pessoas que tinham a oportunidade de conhecer outras cidades ou outros países no mundo, quanto mais atravessar o oceano em alguma situação. A gente sabe muito bem disso. E assim, você consegue ver como o transporte acontece por terra, por água, da esquerda para a direita você consegue ver, e assim, a partir do século XIX essa linha pontilhada, depois pelo ar, em 1906, graças a Deus deram aí o crédito ao 14 bis e ao Santos Dumont, e depois a comunicação, como foi acontecendo. Vou passar para a próxima. Você vai ver que o encolhimento do mundo pela tecnologia. Você vai ver tempo necessário para dar uma volta ao mundo, 2 milhões de anos, era algumas centenas de milhares de anos para dar a volta no mundo. Depois, em 1900, passou a ser alguns meses. Na época de Bahá'u'lláh era isso, né? Você imagina ele saindo do Irã para o Iraque, depois do Iraque para a Turquia, depois para Alexandria e depois chegando em Haifa, o período de tempo que demorava para fazer cada um desses trechos. Em 1925, algumas semanas, e isso já é mais contemporâneo com a época de Abdu'l-Bahá, que cruzou o oceano para vir até o Ocidente. Em 1950, alguns dias, e a partir de 1980, algumas horas. Uma outra coisa que era muito interessante é que a velocidade máxima que um ser humano poderia se transportar era no lombo de um cavalo a 30 km por hora. E isso continuou durante 5.000 anos de história conhecida, era a única forma que você tinha de andar a 25, 30 km por hora. Hoje em dia, com um foguete supersônico que leva o homem para sair da atmosfera, você consegue chegar a 21.000 km por hora. Quer dizer, você sai em 200 anos de estar andando a 30 km por hora no lombo de um cavalo até chegar a 21.000 km, que seria a velocidade necessária para escapar 16.000 km para escapar da gravidade da Terra, mas poder chegar até uma estação espacial
ou até chegar à Lua, ou poder talvez lançar o homem para outros. Aqui, de novo, você vê esse desenho. Esse desenho aqui é mais importante porque ele mostra como o desenvolvimento humano foi, em muitos sentidos, quase flat nesse gráfico durante milhares de anos. E, de repente, quando você chega em 1500, com a caravela, você começa a ter um desenvolvimento. Depois você chega na diligência, locomotiva a vapor, o automóvel na década de 20, o primeiro voo através do Atlântico, aí começam os aviões supersônicos e você chega à nave espacial tripulada e os satélites espaciais. Isso mostra que nesse período, a partir de 1800, alguma coisa de especial estava acontecendo no mundo. Outra coisa que me encanta quando eu vejo, e isso tudo reitera o discurso do Hans Rosling, de dizer que as coisas só estão melhorando, porque se você pegar essas estatísticas, obviamente você vai acreditar que realmente tudo está melhor e que não existe um processo de desintegração acontecendo no mundo, que isso aqui só são situações passageiras. Pelo menos o mercado financeiro acredita nisso, que isso é uma situação passageira e que a gente vai voltar ao novo normal. Emancipação feminina. Eu vou tirar aqui o share screen aqui, só e voltar. Eu queria perguntar para os amigos se alguém aqui na sala sabe qual foi o primeiro país do mundo a dar direito de voto para as mulheres e qual foi o último país do mundo a dar o direito de voto para a mulher. Se alguém sabe, alguém lembra, alguém viu isso em algum lugar. Só tirar do mudo e falar. O primeiro não lembro. O primeiro foi a Inglaterra. E a última foi a Suíça. A dona Guita acertou o último. O último foi Suíça. 1971. Mas você sabe quem foi o primeiro? Foi a Inglaterra. Não, primeiro foi a Nova Zelândia, que dá tanto orgulho agora com a primeira-ministra deles, de ter uma primeira-ministra mulher. O primeiro país do mundo a dar voto para as mulheres foi a Nova Zelândia. A Inglaterra, eu acho que deu o voto para as mulheres 20 anos depois, mas eu preciso checar. 20 ou 23 anos depois. E a Suíça foi o último país do Ocidente, em 1971, a dar voto universal para as mulheres. Que vergonha. Tá. É uma vergonha. Assim, mas prestem atenção. Como é interessante a gente dar alguma... E o último país a dar voto para as mulheres agora foi a Arábia Saudita, que votou aprovou em 2015 das mulheres votarem, mas eu não sei se até hoje já estabeleceu o processo para que as mulheres votem abertamente em todas as casas, em todas as situações. Mas, assim, vocês percebem como existe um gap, né? Tem tem uma distância enorme entre o que a gente conhece como um mundo civilizado e o que é alguma coisa que lembra uma civilização de 2, 3 mil anos atrás. Tá. Por que eu estou levantando esses pontos aqui agora, que eu acho que são extremamente importantes? Porque o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, já que tudo está melhorando realmente, como as pessoas estão dizendo, olha, a tecnologia está melhorando e que as coisas tudo está dando certo e isso aqui é só mais como é que eu vou dizer, mais um resfriadinho, só mais uma situação, como é que eu vou falar isso? Como se fosse um calombo na estrada, como se fosse um buraco na estrada que a gente vai passar. Eu queria mostrar um dado para vocês que me pareceu muito interessante. Eu usei esse dado para fazer uma palestra na Escola das Nações, que eu achei que é um tema interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, tá aqui. É o número de suicídios nos Estados Unidos.
Vocês conseguem ver um trend aí? Vocês conseguem ver uma tendência aí, não é? Sim. Tá. Claramente. O número de suicídios não para de aumentar. Pelo que eu entendi, a subnotificação de suicídios nos Estados Unidos é mais ou menos de 50%. Então, a gente está tendo um aumento e pelo estudo que eu vi em 2019, antes da pandemia, o número percentual, não é o número absoluto, mas o número percentual de pessoas que cometem suicídio nos Estados Unidos é o mais alto desde o pós-guerra. Nunca, na história dos Estados Unidos, tanta gente tirou a própria vida. E isso foi no período do boom econômico dos últimos anos nos Estados Unidos. Quer dizer, não existe a justificativa Então, aí você começa a pensar assim, então, se existe realmente um grande problema no mundo, a pandemia é só mais um desses problemas que está ajudando a revelar os outros. À medida que a gente for caminhando aqui, a gente vai mostrar algumas outras situações. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um outro número. A Oxfam, que é uma organização internacional que lida com questões relacionadas com pobreza e desigualdade, ela fez uma conta e descobriu que essas 8 pessoas que estão aqui têm o equivalente a 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. Num dos textos da Casa de Justiça, mais especificamente o Prosperidade da Humanidade, tem uma pequena citação em que a casa fala que os homens mais ricos dessa geração seriam a inveja dos faraós e dos grandes reis do passado. E literalmente isso é verdade. Outra coisa que está acontecendo no mundo é que nós estamos vivendo a maior crise de refugiados da história da humanidade. O número antes era comparado à crise de refugiados só depois da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje em dia os números eles não são exatamente muito confiáveis, mas assim as crises, eu acabei de ler uma matéria sobre o que está acontecendo na Guatemala e nos países da América Central que estão sofrendo por conta de uma seca muito prolongada e por conta da total destruição das lavouras nesses países. E desses movimentos migratórios em direção ao México, em direção aos Estados Unidos, a mesma coisa acontecendo na África subsaariana, depois em todo o Magrebe, a mesma coisa acontecendo no Iraque, do Afeganistão, do Irã, de todos esses países do Oriente Médio e principalmente da Síria. Tá bom, a gente vendo aqui, vamos para esse próximo slide, eu vou ler daqui, que é a ideia de a gente ler a nossa realidade. Então, uma das sensações que eu sinto, e aí a gente vai falando dessa questão assim, a gente tem um movimento gigantesco de tecnologia, de aproximação, os seres humanos nunca foram tão próximos, a gente nunca teve acesso a tanta comida, a gente nunca teve acesso a tanta possibilidade de lazer, de educação, de acesso à informação, e ao mesmo tempo, a nossa realidade, para quem está lendo essa realidade, eu fiz uma entrevista com um psicanalista que chama Léo Freiman, que escreveu vários livros interessantes, muito por conta de uma sugestão que o Marcos Fadel ele me mandou um vídeo e aí a gente foi entrevistar esse cara para o Estadão, para uma coluna que chama Inconsciente Coletivo. Conversando com o Léo Freiman, a gente percebeu que existe hoje em dia nas pessoas uma sensação generalizada de insegurança. Perda de confiança das pessoas, perda de confiança nas pessoas e nas instituições. Que as pessoas olham para os modelos de instituição como sendo anacrônicos, modelos anacrônicos de organização social. Eles percebem que existe uma resistência muito grande à mudança. A gente vê novos paradigmas convivendo lado a lado com paradigmas do passado.
Padrões ultrapassados deixam aos poucos de atender às necessidades das pessoas e a sociedade deixa de funcionar de forma harmônica. O tecido social começa a se deteriorar. O resultado disso nas pessoas: desesperança, falta de clareza, ansiedade, depressão, violência doméstica, banalização das relações humanas, alienação, apatia, desorganização social. Uma crescente, uma onda crescente de hedonismo, de abuso de substâncias tóxicas, falta de alimentação, falta de moderação na alimentação, descuido com o corpo e com a vida do espírito. Tá. Agora eu vou ler um texto da Casa de Justiça que faz uma análise disso para a gente começar a caminhar. Uma das coisas que eu estava conversando com a dona Guite é que eu estava tentando pensar numa forma de falar desses projetos, porque o processo de desintegração é um processo que a gente vê todos os dias no jornal. Depois a gente diz, a função de nós, Bahá'ís, é o quê? É trazer esperança para as pessoas. Mas a gente não pode cair na armadilha de não ter as informações nas mãos de dizer, olha, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, mas a gente sabe que existe um outro processo paralelo de integração, de construção de uma nova ordem mundial acontecendo simultaneamente. O Guardião diz que é uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo que de um lado ela destrói o que é antigo, com a outra ponta ela abre espaço e ela abre o caminho para o que tem de novo chegar. O seu Adib Tahirezadeh usava muito aquele exemplo que eu imagino que todos vocês conhecem, de que a humanidade está prenha, como se fosse um ovo que está pronto para entrar naquele momento em que o pintinho vai se transformar, quer dizer, aquele embrião vai se transformar no pintinho. Naquele momento específico, você tem uma situação de podridão. Se o ovo for quebrado, o que você vai sentir não é um cheiro agradável, você vai perceber que tem uma situação onde tem alguma coisa desaparecendo e uma outra coisa nascendo no lugar. Eu vou ler esse texto aqui da Casa de Justiça, que eu acho que é um texto importante. Ele fala sobre manutenção de sistemas obsoletos e das transformações que são necessárias. A Casa, na Carta de março de 2017, diz assim: o bem-estar de qualquer segmento da humanidade está inextricavelmente ligado ao bem-estar do todo. A vida coletiva da humanidade sofre sempre que qualquer grupo particular pensa em seu próprio bem-estar, de forma isolada dos seus vizinhos, ou busca o ganho econômico sem levar em conta como o meio ambiente natural que provê o sustento para todos é afetado. Uma persistente barreira, então, coloca-se no caminho do progresso social significativo. Repetidamente, a avareza e o interesse próprio prevalecem às custas do bem comum. Quantias inescrupulosas de riqueza são acumuladas, e a instabilidade assim criada é piorada pela forma como a renda e oportunidades são distribuídas de forma tão desigual, seja entre as nações, seja dentro delas. Não é preciso que assim o seja. Independente do quanto tais condições sejam fruto da história, elas não precisam definir o futuro. E ainda que as abordagens atuais da vida econômica satisfizessem o estágio da adolescência da humanidade, elas são certamente inadequadas para sua nascente idade de maturidade. Não há justificativa para que se perpetuem estruturas, regulamentos e sistemas que manifestamente não conseguem servir aos interesses de todos os povos. Vou ler isso de novo. Não há justificativa para que se perpetuem estruturas, regulamentos e sistemas que manifestamente não conseguem servir aos interesses de todos os povos. Os ensinamentos da fé não deixam espaços para dúvidas. Existe uma dimensão inerentemente moral para a geração, distribuição e utilização da riqueza e dos recursos.
Casa Universal de Justiça, março de 2017. Abdu'l-Bahá fala sobre uma falsa dicotomia que foi construída no mundo entre ciência e religião. Eu gostaria de compartilhar um pouco desse pensamento traduzido para palavras do dia a dia aqui. Abdu'l-Bahá descreveu a ciência como a mais nobre de todas as virtudes humanas e a descobridora de todas as coisas. A ciência capacitou a sociedade a separar fatos de conjecturas. Além disso, as habilidades científicas de observar, medir, testar ideias rigorosamente permitiram à humanidade construir um entendimento coerente das leis e processos que governam a realidade física, bem como obter percepções a respeito da conduta humana e da vida em sociedade. Juntos, ciência e religião provêm os princípios organizadores fundamentais através dos quais indivíduos, comunidades e instituições funcionam e evoluem. Quando as dimensões material e espiritual da vida de uma comunidade são levadas em consideração e é dada devida atenção ao conhecimento científico, bem como espiritual, evita-se, e aí é o erro, de reduzir o progresso humano ao consumo de bens, serviços e pacotes tecnológicos. Conhecimento científico, para dar um exemplo simples, ajuda os membros de uma comunidade a analisar as implicações físicas e sociais de uma dada proposta tecnológica. Por exemplo, seu impacto ambiental, e as percepções espirituais dão um ensejo a imperativos morais que mantêm a harmonia social e garantem que a tecnologia sirva para o bem comum. Juntas, essas duas fontes de conhecimento são essenciais para a liberação de indivíduos e comunidades das armadilhas da ignorância e passividade. São vitais para o avanço da civilização. Se vocês me permitem, eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho alguns textos importantes da Casa de Justiça para ler. Se vocês não se importarem, eu só queria compartilhar alguns deles mais com vocês, apesar de que tem bastante coisa ainda. Eu não sei o tempo, como é que é, mas eu vou continuar aqui até a dona Guite ou a Ana Paula me interromperem aqui, tá? A Casa de Justiça diz: a firme convicção de todo seguidor de Bahá'u'lláh é que a humanidade está se aproximando hoje do estágio de coroamento de um processo que durou milênios, que a conduziu de sua infância coletiva ao limiar da maturidade. Estágio este que testemunhará a unificação de toda a raça humana. Da mesma forma que o indivíduo que passa pelo período instável, porém promissor da adolescência, durante o qual os poderes e capacidades latentes vêm à luz, o gênero humano como um todo está em meio a uma transição sem precedentes. Sem precedentes. Nenhum daqueles gráficos que a gente mostrou chega perto de mostrar o que espera a humanidade no futuro. Por trás de tanta turbulência e comoção da vida contemporânea estão os rompantes irregulares de uma humanidade esforçando-se para amadurecer. Práticas e concepções amplamente aceitas, e eu acho que esse é um dos pontos, práticas e concepções amplamente aceitas e atitudes e hábitos apreciados tornam-se obsoletos. Um após o outro, à medida que os imperativos da maturidade começam a se afirmar. Continuando, ele diz: os Baha'is são encorajados a ver nas mudanças revolucionárias que estão ocorrendo em todas as esferas da vida a interação de dois processos fundamentais. Um é de natureza destrutiva, enquanto o outro é integrativo. Ambos servem para conduzir a humanidade, cada um à sua maneira, ao longo do caminho que leva à plena maturidade. A operação do primeiro é evidente em toda parte. Nas vicissitudes que têm afligido instituições consagradas, na impotência
dos líderes em todos os níveis para reparar as fraturas que se apresentam na estrutura da sociedade. O quão importante é essa frase? Na impotência dos líderes em todos os níveis para reparar as fraturas que se apresentam na estrutura da sociedade. No desmantelamento dos padrões sociais, que há muito têm mantido sob controle paixões indecorosas, e no desânimo e indiferença mostrados, não somente que perderam qualquer senso vital de propósito. Sociedades inteiras que perderam qualquer senso vital de propósito. Falta um pouquinho aqui. Embora de efeitos devastadores, as forças da desintegração tendem a remover barreiras que bloqueiam o progresso da humanidade. Primeiro ponto positivo aqui. As forças de desintegração tendem a remover barreiras que bloqueiam o progresso da humanidade, abrindo espaço para que o progresso de integração reúna diversos grupos e revele novas oportunidades de cooperação e colaboração. Os Baha'is, evidentemente, esforçam-se para se alinhar individual e coletivamente às forças associadas ao processo de integração. Vocês percebem como esse aspecto aqui é um aspecto que talvez a gente, como Baha'i, precisa lembrar todos os dias. A casa fala, essa carta é de março de 2013. Ele diz assim, os Baha'is, evidentemente, esforçam-se para se alinhar individual e coletivamente às forças associadas ao processo de integração, as quais, segundo estão confiantes, continuarão a ganhar força, não importa quão sombrio esteja o horizonte. As questões humanas serão completamente reorganizadas e será inaugurada uma era de paz universal. Eu acho que esses textos são autoexplicativos. Eu queria ler mais um texto de Abdu'l-Bahá agora. Ele é da promulgação da paz universal e é um texto que me fez pensar muito sobre por que essas duas qualidades têm que andar juntas. E é um convite que eu faria para todos os amigos que puderem até me mandar alguma coisa, se vocês fizerem uma reflexão depois, de por que vocês acreditam que essas duas qualidades andam juntas. Abdu'l-Bahá diz, a suprema necessidade da humanidade é cooperação e reciprocidade. Quanto mais fortes os laços de companheirismo e solidariedade entre os homens, maior será o poder de construção e realização em todos os planos de atividade humana. Sem cooperação e uma atitude de reciprocidade, os indivíduos da sociedade humana permanecem egocêntricos. 1912. Antes de... Quantos minutos eu tenho, dona Guide? Deixa eu ver aí. Bem, eu acho que... O que acha, Ana Paula? Mais 10 minutos? Acho que sim, acho que mais 10 minutos. Nós deixamos um pouco de tempo para os amigos que queiram fazer perguntas no final. Não pode ficar muito tarde. Tá. Sempre fico com medo que eu ouvia uma pessoa falar assim, o problema desse negócio de perguntas é que se alguém fizer pergunta e eu não souber responder, a gente passa vergonha, mas eu só vou dizer que eu não sei responder mesmo. Tranquilo. Aqui, ó. Eu queria contar uma história para vocês que se relaciona com o trabalho do Michael Calbert. Se eu não conseguir, por conta do tempo, apresentar um pouco do trabalho dele, que chama Beyond the Culture of Contest, que é indo além da cultura da competição, depois a gente pode combinar, eu posso tentar apresentar em uma outra situação, um pouco desse trabalho, desse MCA do estado de Washington, que eu acho que fez um dos trabalhos mais importantes que eu conheço sobre
a substituição do modelo que a gente tem hoje para uma substituição para um modelo diferente, né? A partir dos princípios Baha'is. Eu queria contar uma história para vocês, que é uma história que também me marcou muito. Eu até hoje não descobri de onde é a origem dessa história, mas eu já ouvi falar. Iranianos me disseram que a história é iraniana, o turco me disse que é turca, e o grego disse que é deles também. Então, eu acredito que de alguém deve ser a história, eu não sei de quem que é. É a história de dois lobos. Eu imagino que muitos de vocês conhecem. Vou contar para quem não conhece ainda. Diz que um rei pergunta para o sábio qual que era a natureza do homem e que ele gostaria de saber como essa natureza se manifestava. O sábio pediu alguns dias e depois de alguns dias reuniu-se a corte do rei junto com ele num salão grande, aberto, e o sábio trouxe um coelho e deixou esse coelho no meio da sala, soltou ele de dentro da jaula e depois trouxe uma outra jaula maior com um lobo dentro. No momento em que o lobo sai da jaula, ele identifica o coelho, corre na direção do coelho e estraçalha o coelho com mordidas, espalhando sangue por toda a sala. Aquele povo que estava no palácio fica horrorizado, o rei também. Ele diz: mas eu perguntei sobre a natureza do homem, você traz um coelho e um lobo e você faz esse espetáculo aqui. O sábio pede um pouco mais de paciência, eles limpam a sala, ele traz mais um outro coelho e repete a mesma situação, trazendo um segundo lobo. Ele solta o lobo corre na direção do coelho novamente. Na hora em que ele está se aproximando do coelho, ao invés de estraçalhar o coelho, eles começam a brincar e rolar no chão. Naturalmente, o rei pergunta e diz: mas qual é o significado dessa história? E o sábio diz ao rei: você tem esses dois lobos dentro de você. Você vai se tornar aquele que você alimentar. Por que eu trouxe essa história assim? Uma das questões que o Michael Kalberg levanta no trabalho dele é que que existe no mundo hoje uma tendência muito forte a as pessoas acreditarem que a competição é o modelo de desenvolvimento da realidade na humanidade. Que sem a competição, sem as grandes guerras, você não tem o desenvolvimento humano. Por que eu estou levantando esse ponto, que eu acho que é fundamental? Porque essa quebra de paradigma, ele levanta e diz que essas duas naturezas, esses lobos, os dois estão dentro de nós. Mas quando se alimenta esse da competição, é esse que vai tomar conta. E você precisa alimentar o outro, e esse outro até hoje não foi alimentado de forma correta. Por que eu estou levantando isso? Não sei se vocês prestaram atenção, mas durante a pandemia da Covid, se criou o maior consórcio até hoje feito de laboratórios e universidades de pesquisa para encontrar uma vacina para o corona. Esse consórcio, pelo que eu tinha entendido, começou com 25 instituições e chegou até 50. Quem não participou do consórcio, a gente soube pelas notícias, alguns países começaram a fazer ataques cibernéticos para tentar roubar as informações que o consórcio estava desenvolvendo. Era alguém que não fazia parte do grupo da cooperação, tentando tirar informações do que estava acontecendo. Por que eu estou levantando isso? Porque, de novo, são esses dois processos acontecendo simultaneamente. O grupo de pessoas que trabalham pelo desenvolvimento e pela cooperação
E aqueles outros que não participam disso e trabalham com o modelo da competição, eles estão os dois buscando a mesma coisa, mas trabalhando com modelos diferentes. Eu vou parar por aqui, porque a parte do Michael Kalberg é um pouco longa e demoraria mais ou menos uns 18 minutos, e eu acho que eu não tenho esse tempo. Então, eu preferia abrir para a gente conversar e não sei, ver o que os amigos como que os amigos preferem. Ana, querida, tem perguntas ou alguém? Tem perguntas? Acabou de surgir uma aqui. Tem agradecimentos, elogios, mas teve uma aqui. Você acha que as sociedades tradicionais, que são espiritualizadas e vivem em comunhão com a natureza e com seu tipo particular de ciência, podem ajudar em diálogo com nossa tecnociência não desviada num futuro comum? Com certeza. Com certeza. Vocês sabem, eu sempre lembro do texto de Baha'u'lláh que ele fala que a cidade é o lugar do corpo e que o campo é o lugar do espírito, né? Eu sempre fico imaginando como seria a contribuição se a gente tivesse realmente a oportunidade de ouvir essas populações nativas com mais atenção e respeitar as tradições, entender essa sabedoria ancestral que existe nesses lugares, como isso poderia ser aproveitado e como isso poderia realmente ser uma contribuição verdadeira e genuína. Eu não estou falando daquela contribuição de homem branco que olha para o índio como aquela teoria do bom sauvage, sabe? De que nós estamos olhando com um olhar superior, mas eu digo de igual para igual, e realmente receber essa contribuição e de coração ouvir e tentar aprender alguma coisa. Porque eu sei que eles escutam muito o que acontece do lado da cidade, mas será que a gente escuta o que vem do lado do campo? Mais algum amigo ou amiga gostaria de fazer uma pergunta? Ou uma colocação, talvez. Sim. Um comentário? Um comentário, sim. Sérgio. Pode ler esse comentário? Ele diz, desculpa, então haveria uma ancestralidade comum a ser modernizada? Para mim, boa resposta. Mas eu acho que assim, o que acontece é assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo real de estudo. Você pega o trabalho de Joseph Campbell, que escreveu, a gente tem o livro O Poder do Mito, que é uma transcrição da entrevista que ele deu para a NPR, que é a TV Cultura dos Estados Unidos. Isso está transcrito, a TV Cultura aqui do Brasil traduziu, tem no YouTube, vocês podem ouvir. E o Joseph Campbell era o maior estudioso de mitologia no mundo. Ele faleceu em 1987 ou 1988. Infelizmente, ele foi a pessoa que inspirou o George Lucas a fazer o Guerra nas Estrelas, e ele é o pai da teoria do mito, do poder do mito, e da jornada do herói, que basicamente inspirou a maior parte dos cineastas do mundo e a maior parte dos escritores de literatura pós-década de 90. O estudo dele prova que a gente tem uma ancestralidade comum através de histórias comuns que se repetem mesmo entre civilizações que nunca se conheceram. Civilizações isoladas do Pacífico contam a mesma história e passaram por situações idênticas às situações às civilizações das Américas e da África e até da Europa. O exemplo se repete quando o Tolkien escreve o Senhor dos Anéis.
Aquela mesma história se repete em ilhas do Pacífico, se repete com índios Hopi nos Estados Unidos. Quem estuda um pouco de história sabe que essas histórias se repetem e que elas estão ligadas a profetas e manifestantes de Deus. Uma das promessas que Deus deixou através do que a gente conhece como convênio e aliança é de nunca deixar a humanidade sozinha. Esse não deixar sozinho foi passado de geração em geração através de histórias. Assim como a Bíblia é um livro de histórias, todas as revelações do passado estavam imbuídas, elas estavam misturadas com histórias, que eram histórias de construção moral e de aproximação com a divindade e com a transcendência. A gente sabe que por conta de telefone sem fio, as histórias no tempo elas começam a ser transformadas e se perder. Mas quem pesquisa um pouco dessas histórias, eu aconselho realmente a pessoa entrar no YouTube, colocar Joseph Campbell, O Poder do Mito e assistir, porque como Bahá'í, você sente um alívio no coração tão grande de perceber que todas as nossas histórias estão interligadas de uma forma muito sutil. Você precisa realmente entrar de coração nisso, né? Tem mais uma pergunta aqui, né? Os movimentos hoje existentes de União Europeia, Mercosul, são o começo da integração? Vemos essas uniões hoje mais para fortalecer egos coletivos e não para se ajudarem? Sabe, uma das coisas que eu percebi é que, assim, uma das coisas que a gente tem que sempre saber, e eu sei que isso é muito difícil no meio acadêmico falar isso, não estou falando isso entre Bahá'ís, com pessoas que querem conhecer, isso vai estar no YouTube, muitas pessoas vão achar isso, nossa, mas como assim? Mas a gente tem o nosso plano e a gente tem o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente vai inevitavelmente se unir. A humanidade, a Terra vai ser um só país e os seres humanos vão ser seus cidadãos. Queiram os líderes do mundo, queiram ou não queiram. Esse é o poder irresistível da mensagem do manifestante de Deus. Enquanto ele está nesse mundo, o poder dele está limitado a uma situação específica. A partir do momento que o manifestante de Deus ele abandona a forma mortal, esse poder se expande para o resto da humanidade inteira. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu coloco, meu filho tem 8 meses e a gente está escutando música clássica todo dia de manhã. Eu estou colocando uma nona de Beethoven para o meu filho ouvir. Beethoven compôs a nona durante o nascimento do Bab e de Baha'u'lláh. A nona é conhecida como a música mais perfeita já composta na história. O poema é um poema de Schiller. Eu estava lendo o poema para a Natália. Ela não conhecia o que estava sendo dito ali. Vocês sabem, quando a União Europeia decidiu escolher um hino, qual foi a música que eles escolheram? Essa mesma. Essa mesma. E depois de uma Segunda Guerra provocada pelos alemães, o hino é de um alemão cantado em alemão. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do nazismo. Então, se vocês prestarem atenção, inimigos mortais como França e Alemanha, inimigos ancestrais como os franceses e os ingleses, hoje em dia são irmãos, independente das circunstâncias momentâneas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. O plano é exatamente esse, é o plano da unidade. Como a dona Guite abriu a conversa hoje. Da família, do clã, da clã para a aldeia, da aldeia para a cidade, da cidade-estado para a cidade-nação, de repente para o bloco. E esse é um processo irreversível. Se vai acontecer por um ato de vontade coletiva ou por horrores inimagináveis, essa é a questão que se coloca para a humanidade. É a questão que a Casa Nacional de Justiça, em 1985, na Mensagem da Paz Mundial, coloca para a humanidade. Qual é a escolha que a humanidade vai fazer? Abandonar esses mitos do passado, da competição, da guerra, do preconceito, do racismo, do nacionalismo desenfreado e realmente imaginar construir um mundo unido,
ou se apegar a essas e perder os dedos, sabe aquela coisa, deixe os anéis sair, mas assim, eu acho que essa é a questão que se coloca. Por isso que quando se fala da União Europeia, eu fico pensando, isso é um laboratório perfeito de aprendizagem para a humanidade. Ali se aprende como uma federação de países do mundo vai ser construída. E vocês sabem que o exemplo americano é um exemplo muito importante também, porque chama Estados Unidos da América. Muitas pessoas se esquecem disso. Por que chama Estados Unidos? E o que fez com que os Estados Unidos se transformassem nos Estados Unidos foi uma guerra, que o Guardião diz que fundiu todos, o calor daquela guerra fundiu todos os elementos juntos. Pessoalmente, eu acredito que ele estava dando um exemplo do que aconteceria com o resto do mundo como um todo. Tem uma contribuição interessante aqui, que na evolução da nossa espécie, os neurônios espelho e os neurônios altruístas foram preservados por adaptação, exatamente porque a sobrevivência está ligada à solidariedade. E em grupos nós somos mais fortes. Perfeito. Esse é um outro estudo que está sendo conduzido também com crianças pequenas. Você tem o boneco malvadinho e o altruísta. Se você oferece para uma criança de 7 meses os 2 bonecos, depois da historinha ter sido contada, ela sempre pega o altruísta e recusa o malvado. E o teste está no Netflix, vocês podem assistir. Eu, agora com o bebê, estou encantado em ver todas essas coisas e descobrir a confirmação de tudo aquilo que a gente escutou. O ser humano não é ruim por natureza. O ser humano não é uma besta assassina que deseja o mal dos outros e é só egoísta ao extremo. Mas, assim, essa crença foi incutida nas pessoas. Eu olho para a mensagem da Paz Mundial de 85 e fico vendo o que a Casa de Justiça tentou fazer. Que foi o tempo todo dizer o ser humano não é mal por natureza. O ser humano é nobre, foi criado rico. Bahá'u'lláh repete isso nas palavras ocultas. Assim, por que será? Porque existe entre nós essa crença. E essa crença nos leva a nos imaginar como seres que precisam batalhar ou guerrear o tempo todo. Só tinha mais uma outra pergunta aqui, não sei o que diz. Qual é o vídeo que você disse do Joseph Campbell? Chama O Poder do Mito. Que ótimo. Alguém já colocou. Já responderam, sim. Vocês vão adorar, de verdade. Então, querido Flávio, nós vamos agradecer muito a sua palestra e todo esse entusiasmo e as informações importantes que você trouxe para nós. Eu peço aos amigos que convidem também seus contatos. Essas palestras assim entendem também servir como ensino da fé para nossos amigos, nossos contatos. E quem não fizer isso, pode, depois que a gravação é postada no YouTube, ainda mandar a palestra para seus amigos e contatos. Ou então convidar as pessoas para ir lá e ver as palestras e ouvir algumas delas, que são cada uma realmente especial e foi preparado com muito carinho para nós todos. Então, uma boa noite, muito obrigado, querido Flávio, viu? E continue muitas experiências com o Gabriel. Depois da próxima palestra você nos conta. Eu estou aprendendo aqui. Aprendendo, ótimo. Obrigada a todos, queridos amigos. Até nosso próximo encontro. Obrigada, querido Flávio. Semana que vem nós vamos ter um casal como convidados e vocês vão gostar muito do assunto que eles vão trazer. Eu não vou falar quem é, que vai ser surpresa. Boa noite, muito obrigada a todos pela presença. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, hein? Muito obrigada.